Olá, muito bom dia a todos vocês. Estamos aqui em mais um episódio do Desperte o Louco. Esse podcast que está dando o que falar. Nossa missão aqui é colocar na mesa o que está no coração. E hoje estamos com ela, mãe, empresária, uma mulher bem-sucedida, mentora, apaixonada pelo universo de eventos, nada mais, nada menos do que Carol Rodrigues. Muito bom dia, Carol. Muito bom dia, pessoal. Como é que você está, Fábio? Obrigada aí pelo convite. Eu estou maravilhosamente bem, melhor agora tendo o prazer de conhecê-la e tendo o prazer de recebê-la aqui no Desperte o Louco. Sempre falamos que o Desperte o Louco é o mesmo tema do meu livro, Desperte o Louco que é em você. E nesse podcast nós acreditamos o seguinte, que tudo na vida só acontece quando a sua vez, quando você mete o louco, quando você toma uma decisão radical. O despertar o louco aqui é despertar a versão extraordinária das pessoas. Esse é o sentido do Desperte o Louco, tá? E queremos ouvir um pouquinho da sua história, fala um pouquinho de você, da sua vida. Quem é a Carol? Vamos lá, pessoal. Eu adorei o tema, Desperte o Louco. Porque na nossa vida é assim, né? Ou você mete o pé e vai, ou você fica levando a vida comum. E a gente, para viver extraordinário, precisa, de fato, aí meter o pé. Bom, eu sou mãe, empresária, venho da cidade de Jaú, não sei se você conhece, capital do calçado feminino, conhece? Não conheço, mas já ouvi falar, mas não conheço. É uma cidade bem bacana. Sou de Brasília, acredita? Brasília. Tem 5 anos morando aqui em Alphaville só. Eu também vim pra cá em 2020. É? Então estamos mais ou menos iguais. Tá quase igual, foi bem parte da pandemia. E a Carol sofreu aos 7 anos um impacto emocional muito grande, mas isso me fez ser a mulher que eu sou hoje. Hoje, com 37 anos, carreguei esse fardo por 30 anos, que foi o abuso sexual que eu sofri aos 7 anos de idade, quando eu perdi meu pai. Sofri abuso por uma pessoa da minha família. E aí eu fiquei trancada por 30 anos. Quando eu me mudei para cá, que eu comecei a participar de imersões, foi onde eu falei para minha mãe, contei em público, falei com pessoas, e aí eu comecei a tratar isso dentro de mim. Só que isso me trouxe feridas durante o decorrer da minha vida. Porque uma vez que você não trata uma ferida do seu passado, você vai carregar ela e, consequentemente, algumas atitudes vai fazer com que você não seja a pessoa que realmente você deveria ser. Um exemplo, eu tive 2 casamentos fracassados. Então, eu estou no meu 3º casamento. E por que 2 casamentos fracassados? Porque eu era uma pessoa que carregava feridas do passado e não sabia. Eu não sabia lidar. Eu queria competir com os meus esposos. Diz que pessoas feridas ferem, né? Sangram em pessoas. Então você teve 2 casamentos. 2 casamentos fracassados. Por quê? Porque quando você sofre o abuso, cada mulher leva para um lado. Mas o meu gerou uma competição. Eu não queria depender de homem. Então, eu achava que se eu competisse com eles, eu estaria no mesmo nível que eles. E aí, no casamento, não dá certo, né? Precisa ser uma união, não uma competição. Verdade. Você casou o primeiro casamento aos 18 anos. Me casei muito nova. A gente que é da igreja, você casa muito nova. Mas não foi aos 18 anos, Você é de não. qual igreja? Na época lá, deixa eu lembrar o nome da igreja. Católica, eu sempre fui da Madureira, sempre fui da Madureira. Evangélica. Mas na época eu não lembro. Não, mas eu casei com 23, não foi com 18. 18 eu comecei nos eventos. Ah, não, tá certo. Isso, aos 18 você começou com eventos. Isso. Meu primeiro evento foi na igreja, casamento comunitário, não tinha assessora, e aí tinha 6 pessoas para casar. E eu falei, não, peraí, vamos aprender. E Seu aí, primeiro evento. Meu primeiro evento foi um casamento. Foi da mãe do pastor e de outras irmãs. Até então você fazia o que da vida? Eu só estudava e minha mãe sempre teve loja. Então, desde os meus 7 anos, eu sempre fiquei na loja da minha mãe e já aprendi a empreender nessa idade. Já tinha aquele sangue empreendedor. Já, e como meu pai faleceu, minha mãe não tem estudo, então, assim, eu tinha essa vontade de ajudar ela, eu tinha medo que os funcionários roubassem, então eu ficava com ela na loja e eu ia aprendendo. Nasceu, como que você enxergou Como que você enxergou seu primeiro negócio como uma empresa de eventos? Como foi enxergar isso? Cara, pra mim, eventos é sonhos. E uma vez que você lida com sonhos, você tem que saber que você está lidando com algo da pessoa que você errou ali, você não vai ter como voltar mais. Então eu quis aprender o que era o evento de fato. E quando eu fiz o casamento comunitário para 6 pessoas, eu estudei no YouTube como era, eu não tinha noção do que era, como era fazer um casamento. E eu e minha amiga Simone, que também é assessora, metemos o pé, metemos o louco. Meteu o louco e fez. E fizemos. E, cara, foi muito legal a experiência, porque depois que terminou o casamento, ali a gente estava trabalhando com o sonho de pessoas que, já de idade, nem sonhavam em vestir uma roupa de noiva, vestiu e ficou feliz. Então, ali despertou em mim esse desejo de cursar, de fazer uma faculdade, de ir a fundo sobre eventos. Legal.
Em mais de 20 anos produzindo evento, qual foi o momento mais difícil da sua carreira? E o que esse momento difícil te ensinou sobre empreendedorismo? Cara, o momento mais difícil pra mim foi quando, faltando 2 dias pro meu aniversário, meu esposo terminou comigo e eu tinha um casamento pra realizar na sexta-feira. Ele terminou comigo na quarta-feira. E quando você vai trabalhar, você precisa se entregar tudo de si. Não tem como você carregar feridas no casamento de outra pessoa. Você tá lidando com o sonho dela. Você precisa estar feliz, você precisa estar de fato vivendo ali. Então, eu estava vivendo um sonho e o meu sonho tinha ido por água abaixo. Uau! Então, ali eu precisei, de fato, esquecer a ferida. Você tinha quantos anos nessa época? Quando ele terminou comigo, 26 anos. 27 anos. Durou 4 anos o primeiro casamento? 27 anos. Não, o primeiro casamento durou 1 ano e meio. Ah, isso já era o segundo casamento? É. Doideira, né, cara? Doideira. E você chegar num evento sangrando, ter que dar o melhor de si como se estivesse tudo bem. Cara, o padre falava e a lágrima escorria. Só que a noiva já estava no altar, não estava vendo. E eu comecei ali a enxergar as coisas que eu errava e o padre falando e eu sendo ministrada. Mas passou ali a parte do religioso, eu me entreguei pra festa, curti com os noivos, dancei. Nem a menina que trabalhava comigo, nem os seguranças, ninguém sabia o que estava acontecendo. Porque, na verdade, as pessoas acham que é só... Elas veem um glamour disso, né? Sim. Porque quem produz evento tem acesso, tem glamour. Sim. Elas veem isso, mas elas não sabem os bastidores. Ninguém imagina, né? Não sabe, eu já peguei cada festa, do DJ esquecer as luzes cênicas, da mulher do buffet faltar comida. E, cara, é o que eu falei, nós estamos lidando com sonhos. Então, eu sempre eu sou muito exigente e um pouco brava. Então, as mulheradas já sabem lá do Jaúi, vai fazer festa com a Carol, faz certo, porque ela mete o louco. Ela mete o louco. Faz acontecer. Ou você faz acontecer, ou eu quebro seu nome na internet. Você vai ter que dar Vamos lá, você como mulher, porque a mulher, ela tem responsabilidades a mais. Sim. Até brinca, a mulher é o juízo e a prosperidade da casa. É. E detalhe, é a mulher que edifica, né? Sim. Não é o homem sábio que edifica uma casa. É uma mulher quem edifica. Eu acho que isso... Tem um parabéns às mulheres aí, porque são vocês, mulheres, que sobem a régua de um marido. Sim. Que sobe a régua de um casamento. Por exemplo, a minha mulher, por exemplo, ela tem uma régua alta. Então, eu tenho que melhorar todos os dias. Com certeza. E a gente não melhora todos os dias. Mano. Homem é só Jesus na causa, né? Muita oração. Vamos lá, como você concilia esse papel de mãe, mentora, empresária e esposa? Quando eu me mudei pra cá, me permiti acessar a ferida do passado. Você se permitiu buscar a cura. Foi a primeira coisa que eu fiz. Eu fiquei 4 anos separados, 4 anos solteira. Vim pra cá com uma mãe, com a minha filha, tinha 4 anos de idade, entendeu? Me lancei em imersões. Comecei a aprender por quê? Porque como eu fazia as imersões, então eu estava lá, eu era obrigada a aprender. Já estava lá dentro. Então eu não enxergava apenas como um trabalho. De fato, eu me entregava ali. E quando eu percebi que essa ferida me fez me frustrar em outros casamentos, foi a lição para que eu não erre hoje no meu 3º casamento. Você buscou a cura primeiro. Primeiro eu busquei a cura. Porque uma pessoa que sangra não tem como você cuidar de outra pessoa. E o casamento é um conjunto. Então eu precisei me ressignificar, entender de fato onde eu errava. Não que os outros maridos fossem perfeitos, porque eles erraram também. Mas eu entendo que é como o Fábio falou, a mulher sábia edifica o seu lar. E eu não tinha essa sabedoria porque eu não me permitia ser acessada. Eu venci um câncer quando minha filha tinha 27 anos. Eu tenho aqui 40 pontos no meu pescoço. Depois, se você quiser filmar melhor. Porque foi emocional. Eu guardava 30 anos guardando o abuso. Você pegou um câncer emocional. Olha que loucura, cara. Eu fiquei com o rosto todo deformado. Então, minha filha tinha 1 ano quando eu descobri. Qual conselho? Que você está falando um assunto que é muito relevante e às vezes Deus usa pessoas como a sua história, tipo assim, usa a sua dor para curar outras pessoas. Sim. Qual que é o conselho que você dá para essa pessoa que está em casa agora, que tem um trauma, que está escondendo ali, porque a pessoa foi a um assédio ou uma ferida passada qualquer. Se ela não resolve o passado, ela não projeta o futuro, correto? É um projeto. Qual o conselho que você dá para essa pessoa que tem, talvez igual você, que foi uma assediada, porque os assédios doem muito, porque geralmente não é por estranho. Foi por uma pessoa da minha família. A pessoa da família, a pessoa próxima. Qual o conselho que você dá para essa pessoa que também sofreu assédio ou um trauma na infância? Qual que é o conselho que você dá para essa pessoa hoje? Não se vitimize.
Se vitimizar não vai te levar a lugar algum. Você tem que pegar o que foi feito em você. Ninguém escolhe. Eu não escolhi passar por isso. Mas eu escolho curar outras pessoas que não teve o mesmo acesso que eu. Entende? Eu me permiti ser acessada para que eu pudesse curar outras mulheres. Uau. Então, eu acho que se vitimizar é a palavra. Não se vitimize. Cara, vou até anotar isso aqui, cara. Ó, permitir... Cada podcast aqui eu aprendo uma coisa e fica algo no coração. Esse pode ser o corte principal do podcast, hein? Permitir ser acessada. Sim. Para que, de fato, você tenha cura. Se vitimizar não vai te levar a lugar algum. Permitir o acesso. Uau, Carol. Essa frase já valeu pelo meu dia hoje. Permitir o acesso da cura. Sim. Isso é sensacional. E é isso. Depois que eu permiti, Fábio, de fato, eu comecei a viver o extraordinário. Sempre fui uma pessoa amargurada. Eu sempre fui muito feliz, mas também fui muito fechada. Minha mãe sempre falava, você não fala. Minha irmã sempre falou. Minha irmã fala mais que eu. A Dani fala mais que eu. Mas eu sempre fui fechada porque eu não me permitia ser acessada. Eu não me permitia curada. Se você cai, eu gosto de usar essa frase. Se você cai de bicicleta, cai de moto, fica uma ferida ali. O que você precisa fazer? Você vai colocar uma roupa por cima? Não. Você não vai ter que lavar? Passar o antisséptico? Tirar ali a sujeirinha que fica? Tudo em nós fica um resquício. Não tem como você passar por uma fogueira e o fogo não pegar em você. A fumaça vai ficar. Sempre fica algo em nós. Então, se a gente não se permite ser acessada, não tem como você viver o extraordinário. Uau. Sensacional isso aqui, hein, cara? É sensacional isso e transformador, né? Transformador é libertador. É libertador. Em que momento você percebeu que você não queria apenas organizar eventos, mas também mentorar pessoas e formar novos profissionais? Quando eu percebi que a dor das pessoas são traumas do passado. Tem pessoas que eu enxergo o potencial. Acho que todo mundo é assim. Tem pessoas que você olha, que passa pela sua empresa, e você fala, esse menino vai pra frente. Essa pessoa vai vencer na vida. Você já enxerga o potencial. Você já consegue enxergar. Sim, mas tem pessoas que, de repente, por uma palavra que levou... Ontem nós fizemos uma reunião com um casal e o pai sempre fez palavras, ele muito machista, não acreditava que ela poderia ter o próprio apartamento, a própria casa. Nunca acreditou nela. Então, hoje, ela não tem coragem de aparecer na internet. Ela tem um estúdio maravilhoso, mas ela não tem coragem de colocar a cara na internet com medo da opinião das pessoas. Porque ela levou essas palavras de afirmações quando criança. Quando eu percebi que eu precisava e que eu conseguiria ajudar outras pessoas. Foi eventos até não querer mais. Cada evento eu aprendi uma coisa. Era uma sogra que não gostava da nora e eu falava, meu Deus, esse casamento não vai durar. Não, mas se continuar assim... Você acaba participando ali com a noiva, uns 15 anos, todos os processos de festas que eu já fiz, desfiles. Então, eu fui percebendo isso. O mesmo acesso que eu tive, as outras pessoas precisam ter. Então, hoje que eu cuido de pessoas, que eu caminho com pessoas, e às vezes até eu mesmo, ninguém é 100% curado, 100% perfeito. Ninguém. Cada conversa, esse podcast mesmo. Você vai levar algo daqui, eu também vou. Cada pessoa eu já tô levando já. É sobre isso. E aí foi onde foi o start. Foi o start. Qual foi o maior erro que você cometeu que hoje você alerta os seus mentorados para que eles não cometam? O maior erro da carreira. É até pesado que eu vou falar, mas foi acreditar em palavras pejorativas da minha família, de familiares, de pessoas próximas. Para, você é muito metida. Você acha que você vai aonde? Você não acha que você se acha demais? Você não vai chegar a lugar nenhum assim. Seu lugar é aqui. E ninguém nasceu para ser. Eu pisei em lugares onde a minha família nunca pisou. Eu tive a experiência de ficar 30 dias na Europa. Cheguei semana retrasada. E se eu não tivesse despertado louco em mim e falado, eu vou conseguir, eu não teria acessado lugares inimagináveis que eu vivi lá. Você gostou do tema Desperte o Louco do podcast? Cara, eu achei maravilhoso. Porque eu sou assim, tá? Eu achei muito bacana. Mas todo grande líder, cara. Até Deus meteu o louco, né? Não é? Mandando Jesus. É sobre isso. Você é cristão? Sou evangélica. Qual que é o personagem mais louco da Bíblia pra você? Eu gosto de fazer essa pergunta. Cara, eu gosto de Pedro. Pedro. Por que Pedro? Porque todo mundo achava que ele era estouradão, isso, aquilo, outro. Mas ele tinha uma essência dentro dele que... Como que você vai conseguir atrair pessoas? Pedro foi o maior pescador de almas. Porque ele viveu louco. E meteu louco. Né? Meteu louco. Ele escolheu deixar o passado. Eu gosto da mulher também do fluxo de sangue. Todo mundo sabia que era Jesus. Só que ela precisou ser ousada.
Às vezes a gente só escuta quem é Jesus, mas não acessa de fato. Quando ela tocou, tanto que de fato ele olhou para trás, várias pessoas tocou nele, mas ele percebeu que uma foi diferente. Porque aquela mulher não foi curada só no fluxo de sangue. Ela ficou 12 anos ali, ó, procurando médico, simpatia, gastando tudo que ela tinha. Quando ela usou a fé e falou, eu preciso acessar, ele percebeu que não era só exterior. Ele precisava curar a alma dela. Eu fui dar um seminário agora no Batista Lagoinha e eu falei sobre o fator toque. O fator toque daquela mulher. Aí é uma longa palestra, mas o fator toque dela quebrou a falta de representatividade, o poder do confinamento e a força do hábito. Ela tinha hábito de perder, confinada há 12 anos e falta de representatividade. Que ela chega ali, quem é aquela mulher? Ninguém. A primeira pergunta que Jesus faz quando ela toca ele transforma a falta de representatividade dela, deixando de ser ninguém. Quem era ela? Ninguém. Quando ela toca Jesus, ele para todo mundo, espera ela caminhar um pouco, e no meio da multidão ele diz, alguém me tocou. Ela deixa de ser ninguém naquele exato momento. Sim. Aí ela cria uma representatividade social que ela não tinha. Então, ali é muito louco, que ele não está só curando a ferida. Ele curou o interno. Curou o interno. Muito louco, né? Cara, quantas palavras de pejorativas ela não recebeu? Quantas palavras de dó? Você nunca vai ser curada. 12 anos, são mais de uma década, cara. Desiste. Vai pra fora da cidade, já aceita a sua doença. E ela meteu o louco e... Ela meteu o louco e foi. Isso. Massa demais. Você acredita que o sucesso vem mais da técnica ou da inteligência emocional? Caminham e como juntos. Isso aparece no dia a dia de quem trabalha em eventos? Caminham juntos. A técnica, obviamente, sempre é muito bom. Eu gosto muito de aprender, gosto muito de ler. Mas se você não tiver uma inteligência emocional elevada, cara, você pode ter técnica, faculdade, você pode ter o que for. Tudo está na nossa mente. Se você não conseguir segurar sua mente e não se desequilibrar, teve um fato que nós vivemos na Europa que foi muito... Que lugar da Europa? Nós ficamos na Suíça, ficamos... Qual lugar da Suíça? Zurique. Suíça alemã, né? Zurique. Ficamos lá 30 dias. Mas conhecemos Amsterdã, fomos para Paris, Alemanha. Só que o primeiro dia, já vou contar já. Eu não podia ter passaporte, tá? Eu demorei 12 anos para conseguir ter passaporte. Por quê, Carol? Minha mãe tinha loja e toda vez que chegavam os federais, coloca no nome da Carol, porque minha mãe já tinha muito processo no nome. Isso me impediu de fazer votação. Então eu fiquei sem votar 10 anos. E aí eu não consegui tirar o passaporte. Só que eu tinha uma promessa. E quando a promessa vem daquele lá de cima, meu filho... Ele cumpre, né, cara? Ele cumpre. Uau. Pra mim era impossível. Improvável. Não tinha como. Eu falava 30 dias e olha, se você olhar meu Instagram, eu visitei os melhores hotéis de Zurique. Fiquei nos melhores lugares. E não foi por mérito meu, foi por mérito do Senhor. Foi uma palavra que ele lançou. Eu tive o prazer de conhecer a Suíça também. Foi umas 2, 3 vezes, acho sensacional. Fantástico, que lugar lindo. É maravilhoso. Eu subi no monte orar todos os dias que eu estava lá. Todos os dias tem um monte perto da casa da minha amiga. E toda vez que eu subia lá, eu chorava. De admirar a beleza. E eu não acreditava que eu estava pisando naquela geografia. Enfim, eu não conseguia ter o passaporte. No primeiro dia que nós chegamos em Amsterdã, eu perdi os passaportes. Você está brincando, Não cara. estou. Não estou. E eu precisei ali meter o louco e agir a minha fé. Eu tinha uma promessa. E uma vez que ele cumpre, ele não te deixa envergonhado. Eu fui para cumprir um culto de ação de graças, onde a nossa cliente, a gente chama a empresa de mídia, de comunicação. Então, meu esposo foi fazer toda a parte de comunicação e eu fui organizar o evento. Então, era um culto de ação de graça com vários famosos aqui do Brasil, do mundo gospel. Então, foi 20 cantores para lá, nós estávamos hospedados lá. Só que antes de eu chegar lá, no primeiro dia, nós tínhamos uma escala de 12 horas em Amsterdã. E quando nós chegamos em Amsterdã, vamos conhecer a região central? Meu esposo colocou a bolsinha, fomos. Chegou no ônibus, tiramos foto, tudo. Na hora que nós descemos, ele falou, minha bolsa. Nós fomos procurar, cadê a bolsa? Tava no ônibus. E aí, como é que faz? Ou se haja sua fé, ou você se entrega. É por isso que eu falo que tudo está na nossa mente. Se eu fosse uma pessoa desesperada, eu iria começar a chorar, eu ia me descontrolar. Num país, não sabia falar a língua, eu tinha acabado de chegar,
Nunca tinha tido uma experiência na Europa. Meu esposo já, mas eu não. E aí, o que eu faria? Eu tinha que agir à fé. Enfim, aí liguei pro meu bispo, conversei com ele. Ele falou, vai, volta pro aeroporto, conversa com o policial, vai dar um jeito, enfim. Liguei pra minha cliente, falei, olha, nós chegamos aqui, viemos passear e o Walter perdeu os passaportes. Como assim? E ela estava em Veneza. Ela ia pra Suíça só quando a gente chegasse no outro dia. Eu falei, não sei, mas eu vou dar um jeito. Curte aí que eu vou dar um jeito. Como que eu vou curtir aqui? Imagina a preocupação dela. Nós estávamos com a carta convite, hospedada com ela, na responsabilidade dela. Eu vou falar mais rápido para encurtar o assunto. Fica à vontade, tá massa a história, vai. Voltamos para o aeroporto, pegamos um Uber, fomos para o aeroporto. Cara, chegou lá, eu desenrolei até o espanhol, tá? Não me pergunte como. Buenos dias, como estás, mi hermano? Vamos. A minha filha, a nossa filha, ela tem uma amiguinha e ela é cubana. Então a família dela não conhece muitas pessoas. Você vê como que Deus faz. Nada é por acaso. O Senhor é muito intencional no que ele faz. Quando nós conhecemos essa família, que foi em novembro, a mãe dela falou que mora, tipo, há 5 anos aqui, não sei, a avó dela, e não tem amigas no condomínio. Como assim? Porque as pessoas têm preguiça. Preguiça de conversar. E aí eu comecei a falar de Jesus pra ela, comecei a falar, levar lá na igreja. Eu falei, gente, eu preciso aprender espanhol. Como é que eu vou falar de Jesus pra essa mulher? Ela precisa saber. E eu levava ela na igreja, um dia eu vi ela chorando. Aí eu falei pra ela, Ela, por que você tá chorando? Você tá entendendo o que o pastor tá falando? Ela falou, não entendo, mas eu sinto. A presença do Senhor é maravilhosa. Ela não entende, mas ela sente. E aí eu falei, não, eu vou converter ela, eu vou batizar ela, vou começar a aprender espanhol. Foi nesse tempo que eu fui aprendendo um pouquinho e eu consegui desenrolar quando eu precisei em Amsterdã. Então você vê como que tudo, nada é por acaso. Perfeito, né? Nada é por acaso. Nada é por acaso. Conclusão, chegou lá, conversei com o policial, primeiro falamos um pouco por IA, que não tinha ninguém que falasse espanhol, depois veio um, conversou, e o policial ali me instigou, ele falou, ó, daqui você tem 2 alternativas. Ligamos pro consulado, era uma sexta-feira, não tinha muito o que fazer, só na segunda-feira que eles não conseguiam me ajudar. E ele falou assim, olha, ou você vai de trem, só que você é o perigo, deles pediu o passaporte, ou aproveita que a sua passagem já está comprada e tenta. Você já fez imigração. Cara, ali eu tinha 2 escolhas. Ou eu deixava o medo falar mais alto, voltava e falava, não, vou ser deportada, quero ir embora, ou eu me arriscava. O que você faria, Fábio? O título do meu livro é Desperte o Louco. O que você acha que eu Você não Eu meteria o louco, claro. Cara, eu saí dali e fui pro banheiro. Porque crente, ou você ora onde você tá, ou você vai pra um cantinho. Eu sou mais reservada, talvez outra pessoa ajoelharia no meio do aeroporto. Eu fui pro banheiro, fechei a porta e dobrei meu joelho no banheiro. Falei, se o Senhor me trouxe até aqui, se aquela promessa que o Senhor me fez há anos atrás vai se cumprir, eu não vou ser envergonhada. O Senhor vai me levar e eu vou dormir na casa dela hoje. Eu vou ficar em paz hoje. Cara, eu saí do banheiro com uma convicção que eu ia conseguir. Eu cheguei pro meu esposo e falei, vamos? Como que vamos? Sem passaporte. Falei, não, Deus falou comigo no banheiro, a gente vai pra casa da Lisa. Como que vai? Falei, se você não for, eu tô indo. Vambora. Cara, e aí ele levantou, e aí fomos, chegou lá, conversei com a moça, porque em Guarulhos eles não tinham conseguido fazer a nossa passagem de Amsterdã para Zurique. E aí eu já tinha começado a perceber, meu Deus, se aqui no Brasil eles não fizeram, imagina lá que eu não vou saber falar. Aí chegamos lá, contei a história pra ela, mostramos o passaporte, a gente tinha só a foto. E ela falou, vou ajudar vocês. Imprimiu os bilhetes pra mim, entregou e falou, boa sorte. Ali eu sabia que o Senhor já estava trabalhando. Cara, não me pergunte como, passamos os portões, fez lá o negócio de metal, enfim. Quando chegou na porta de embarque, ela falou, agora você vai precisar do passaporte, Alisa. E aí ela falou assim, Carol, eu moro aqui há 25 anos e eu nunca viajei sem passaporte. Eu falei, amiga, Deus falou comigo, eu vou chegar na sua casa hoje. E ela falou, amém, se Deus falou com você, eu só vou ficar em paz quando você estiver aqui. Cara, e nesse meio tempo, eu exercitei a minha fé. Até chegar o avião, eu fui conversando com meu esposo, pedimos uma coca para quebrar o clima ali, ficamos ali esperando na porta do portão de embarque. Ela me ligou. Carol, o voo vai atrasar meia hora. Aí eu falei, não é o voo que vai atrasar. Deus está no negócio. E quando deu o horário, nós fomos no portão de embarque, 3 pessoas passando na nossa frente, a mulher só fazia assim, ó, vai. Nem pediu os passaportes, nem pediu as passagens. Uau, que doideira, né, cara? E nós chegamos. Cara, só que não para aí, tá?
Você pode fazer a pergunta, como é que eu fiquei 30 dias na Europa sem passaporte? O que você acha que aconteceu? Meteu o louco e fez. Você acha que eu fiquei? Hã? Tipo assim, não fui procurar, fazer BO. Não sei o que você fez, me conta. Eu exercitei a minha fé. Eu liguei pra minha irmã, foi a única pessoa que eu contei. Ela falou, se Deus te levou aí, esse passaporte vai chegar até você. Eu tenho tudo isso no vídeo, a gente vai colocar isso. Falei até pro Breno, depois se quiser colocar. Por favor. E aí, o que aconteceu? Claro que eu quero. Eu falei, não vou fazer BO. Eu vou achar meus passaportes. Cara, improvável. Você saiu de Amsterdã, chegou em Zurique, já tá feliz, já vai e faz outro passaporte. Mas eu queria que eu ia achar, eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé. Se eu tiver uma convicção que eu vou conseguir, nada me para. Nós chegamos dia 29, no dia 10 os passaportes estavam comigo. Que massa, né, cara? Cara, país de primeiro mundo. Você perdeu alguma coisa, é um site onde coloca tudo. E aí eu fui, pesquisei, quando você perde em Amsterdã, me jogaram num site que chama iLost. Aí fiz lá, coloquei as fotos do que eu tinha perdido, ele tinha uma foto com a pochete, enfim. Fizemos lá, depois uma outra mulher do Instagram me ajudou, o senhor preparou tudo, achamos o passaporte, chegou até a nossa, paguei 58 euros para chegar até a nossa. Como que você fala? Você perde o passaporte e ele chega de Amsterdã até Zurique. O cuidado, né, meu? Muito louco, né? Doideira. 30 dias de experiência na Europa sem passaporte. Essa da viagem aí é um milagre, porque não viaja, né? Não tem como. Nem no Brasil você embarca sem documento, não. Sem um RG. Não. Deus cria o atraso para criar uma oportunidade. Muito louco, né? Só que se eu não tivesse exercitado a minha fé e a inteligência emocional, eu teria voltado no primeiro dia. Uau. Conheci lugares fantásticos lá. Mas eu não teria vivido extraordinário se não tivesse metido louco. Galera, já aproveita que você está seguindo ao vivo aí. Eu tô te falando, o Desperte o Louco é um podcast para você assistir ele e ativar a sua fé. E ativar a fé. A pessoa tem que assistir, ó. Isso aqui é um propósito de Deus, tá? Nós temos uma empresa aqui, Carol. Minha empresa fica aqui em frente de porta para frente do escritório aqui. Nossa. Nós temos uma hold nossa e eu tenho alguns segmentos. Eu tenho um segmento na frente tem uma franquia de locação de motos. Não sei se você já viu aquela moto que o Pablo Marçal fez, a motocicleta dele. Uma moto amarela da Flash. Não. Aquela moto que o Pablo Marçal utiliza em todas as motocicletas dele é nossa. Eu tenho uma frente de construção civil. A gente constrói condomínios, casas. E nós temos uma frente de agência de marketing digital. Então, e nós decidimos criar aqui, o que está ali atrás, o método 360. O que é esse método para quem está assistindo? É uma forma de acelerar uma empresa, acelerar vendas, acelerar resultados. E uma das coisas que eu te falo que a gente mete o louco é que no nosso produto, o cliente não tem fidelidade com a gente, ele não tem contrato de adesão de fidelidade, certo, e não tem multa rescisória. Ele só fica com o nosso produto se ele estiver tendo resultado. Uau. E você está falando uma coisa muito louca aí. Ontem eu estava recebendo aqui um casal de empresários também cristão e eles falando sobre, inclusive, o personagem. Para todas as pessoas eu pergunto, qual que é o seu personagem louco seu? E o dela foi a mesma coisa de Pedro. Ela citou uma coisa legal, que Pedro, ele desce na água e vai afundando, né? Todo mundo fala desse momento, né? Certo. Mas ninguém fala de como ele voltou pro barco. Uau. Entendeu? Como que ele voltou pro barco? Ele voltou andando sobre as águas. Então é muito legal isso e a sua trajetória é muito legal. Já aproveita, segue o nosso canal, compartilha a história da Carol, que é sensacional. E vamos... Uma pergunta para Carol aqui. Carol, qual foi o evento mais marcante da sua vida e o que ficou gravado na sua memória? Um aprendizado. Cara, vários eventos, assim, marcou a minha história, porque cada um são pessoas que eu não conheço. Mas eu acredito que celebrar a festa da minha filha. Sua filha? Por quê? Mas é óbvio que você vai falar da sua filha. Porque com 1 ano que eu fiz a festa dela, eu descobri o câncer. Na de 2, eu não sabia se eu estaria. Então, na de 2 anos, que tinha passado todo o processo, eu lembro quando ficou a cicatriz, eu fiquei muito magoada, meu rosto ficou um pouco torto, demorou para voltar, por causa
estica toda a pele. Só que eu tava ali celebrando algo que talvez eu já não estivesse mais. O aniversário de 2 anos dela. O aniversário de 2 anos dela. Então, foi muito choro, porque de fato eu estava vivendo um momento que talvez eu não estivesse mais ali e ela fosse me ver só por vídeos, por fotos. Então, essa festa foi a mais maravilhosa para mim. Vida. Privilégio de estar viva. Uau. Uma jovem de 18 anos chega pra você hoje, mentoria ao vivo aqui pra você, galera. Vamos lá. 18 anos, chega pra você, Carol, quero montar uma empresa de evento. 3 passos. Quais seriam os 3 passos para ela montar uma empresa de evento do zero hoje? Primeiro passo, estudar. Vai conhecer o que é evento, porque as pessoas vão pelo glamour. E você não pode só se glamourizar, porque tem muita coisa que acontece nos bastidores. Para um evento de fato dar certo, você precisa, nos bastidores, puxar a rédea das pessoas. Você está trabalhando, de repente, com um staff de 40 pessoas. Principalmente sendo mulher. Os homens... Estudar. O que ela estudaria? Vamos lá. Na prática, eu sua mentorada está aqui te assistindo ali agora, tem 18 anos. Ela vai estudar o quê? O que você orienta ela a estudar primeiro agora? Sobre pessoas. Sobre pessoas. Sobre pessoas. Quando você entende a mente humana, você desenvolve qualquer trabalho, seja evento, seja qualquer outra coisa. Então, o primeiro passo é estudar sobre pessoas. Sobre e o segundo, para abrir uma empresa de eventos. Vamos lá. Cara, ela vai se comunicar, fazer network. Vai participar de imersões, vai participar de eventos, vai entender o que é e vai participar de fazer network. Ok. E terceiro passo? Monta um Instagram e começa portfólio. Começa a fazer eventos para a igreja, eventos comunitários. Começa a se, de fato... Aparecer. Eventos, você daria uma ideia... Evento para igreja, evento comunitário. Desfiles, se ela tem aí uma cabeleireira, faz um dia da beleza. Eventos, qualquer tipo de eventos que ela... o dia da beleza. Fala, de repente, eu não conheço ninguém. Conhece. Tem sua manicure, tem sua cabeleireira, faz um spa day, chama mulheres, pega muito vídeo, muito network, estoura uma champanhe, faz alguma coisa legal ali e cria experiências, um portfólio. Já tá dando 2 dicas legais. Spa day, dia da beleza. Sim. Você cria portfólio. Chá de mulheres da igreja. Alguma coisa você consegue fazer. Sua amiga tá grávida, programa o chá de bebê dela, faz algo que ninguém fez. Mete o louco de alguma coisa. Mete a cara e faz. Mete a cara e faz. Se alguém quer casar, ajuda essa pessoa, se propõe a ser assessora dela. Uma pessoa começando em eventos aí, você acha que se ela fazendo isso aí... Por exemplo, a mentorada sua hoje. Uhum. Você também faz mentoria, certo? Sim, da área do audiovisual. Do audiovisual? Sim. Legal. Uma pessoa em eventos hoje, ela consegue... No primeiro ano, se ela for bem dedicada, ela termina faturando o quê por mês ali? No ano? No ano. Por mês, assim. Então, por mês, eu acho que 15, 20, 50 mil, depende qual foco ela vai. Tem casamento que o dia você cobra 5 mil para assessorar. Tem casamento que você cobra 10. Tudo vai de qual nicho ela quer. Ela quer só casamento? Ela quer eventos corporativos? Quais seriam os 3 principais nichos para você dentro dessa área de eventos? Eu gosto de corporativo e casamento. Corporativo e casamento. Mas quais são os mais comuns aí? 15 anos, desfiles, 15 anos, desfile, eventos de igreja. Legal. Massa demais. Qual que é uma frase que define Carol? Cara, persistência. Chega a ser chata. Persistência. Não gosto de vitimismo. Não gosto de pessoa pessimista. Começou... não tenho paciência pra ficar perto. Porque não vai ajudar em nada. E eu costumo sempre falar algo pra minha filha. Vai mudar alguma coisa na sua vida? Saber da pessoa? Não. Então não queira saber. Não gosto de pessoas inconvenientes. Pessoa inconveniente é chato, né, cara? É chato. Tipo assim... Mas o que você faz? Mas como que você conseguiu ficar 30 dias na Europa? Vai, trabalhando. Mas quem pagou? Ai, que chato, eu não tenho paciência, eu deixo falando sozinho. Não tenho paciência. Mete o louco. Sim. É assim, é difícil as pessoas celebrarem isso, né, Carol? Eu costumo dizer que chorar com os que choram, até as carpideiras faziam isso ganhando dinheirinho. Agora, se alegrar com a sua vitória, são poucos. É difícil, né? Quando você vai abrir um negócio, ninguém acredita, não faz, para com isso. Tua família vai ser a primeira a não acreditar. A sua família vai ser a primeira a não acreditar? Sim, porque são as pessoas mais próximas. Se eu falar pra você hoje, Fábio, não gostei da sua roupa, você vai ligar? Imagina, quem é eu? Se a sua mulher falar. Ixi.
Bola é tiro. Então, geralmente, as pessoas mais próximas são as que tentam frustrar os nossos sonhos. E aí, a escolha é sua. Ou você vai por aquilo que pulsa o seu coração, ou você vai pela opinião alheia. Se paralisa pelas opiniões, né? Oh, nossa, quantas coisas eu não escutei. Você faz ação social para se aparecer. Quantos anos tem sua filha hoje? 10 anos. 10 anos. Que dia que é o aniversário dela? 26 de maio. Então vamos lá. Ela vai fazer 15 anos quando? Dia 26 de maio de 31, né? Acho que é. 31. Vamos lá. Faltei esse dia. Hã? Faltei esse dia. É 26 de maio? Não, é que você falou 31, falei, sei lá. Peraí, é 26 de maio? É. O dia da minha filha, acredita? É mesmo. A minha tem 15 anos. Eu fiz o aniversário de 15 anos dela agora. Olha, deveria ter me contratado. Não conhecia você, mas vamos fazer coisas boas. Vamos fazer. Vamos fazer o jantar lá em casa do dia... Que dia que é o jantar lá em casa, gente? Tem uma empresa aqui já, ó. Topo, vambora. Vamos lá. Hoje é dia 26 de maio de 2031. A sua filha vai fazer o aniversário de 15 anos. Olha para aquela câmera ali. Você quer deixar um recado para ela daqui 5 anos. Qual o recado que você deixaria hoje? Ela vai ouvir isso aqui daqui 5 anos, hein? Qual o nome dela? Luísa. Luísa, desperte o louco daqui 5 anos. Você vai ouvir esse recado da sua mãe hoje. Luísa, obrigada por você ter existido. Se não fosse por você, eu não teria lutado para viver. Você foi minha maior inspiração quando a mamãe ficou com câncer. Você que me deu gás e é por você que essa festa está acontecendo. Que você se inspire na mamãe, na sua avó, nos seus familiares, todas as pessoas que impulsionam você a ser a sua melhor versão. Mamãe te ama. Uau! Desperte o Louco é um podcast. Fazendo as considerações finais. Bora. O que você achou de estar conosco aqui? Bem dinâmico, adorei. Bem dinâmico, eu gostei. Muito obrigada pelo convite. Que as pessoas sigam aí o Fábio. Já comecei, eu vou querer ler seu livro. Vou despertar mais ainda o louco que é em mim. Muito obrigada pelo convite. Para as pessoas acharem você, qual que é o contato? Onde elas podem te... @Mídia Comunica e @Carol Rodrigues Eventos, que nós temos uma empresa de comunicação. Ó, tá aqui embaixo, ó, audiovisual. Empresa de audiovisual e comunicação. Tá aqui embaixo o Instagram da Carol. Carol, muito obrigado pela sua presença e faça suas considerações finais aí. Muito obrigada pelo convite, Fábio. Que você desperte realmente a pessoa maravilhosa que tem dentro de você para você conseguir acessar lugares que a sua família não acessou e viver o extraordinário. Gente, eu tô aqui maravilhado com a história da Carol. Muita verdade, muita fé aqui na mesa. Esse episódio aqui, você que tá aí, tá precisando recomeçar a vida, assiste esse episódio e desperte o louco que é em você. É isso.